Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC-TV, a TV na web feita para você. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o delegado mais amado do estado do Paraná, Dr. Jacovós. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Jacovós. Uma satisfação estar falando com você, Marcelo, com o programa Patriotas em Ação. Uma satisfação muito grande, principalmente esse público seu da internet, pessoal que acompanha seu programa já há mais de 2 anos. Quando eu falei para alguns amigos que o senhor viria ao programa, mesmo com todas essas informações de mídia que nós temos, tudo, um amigo falou assim: Marcelo, qual é a pergunta de 1 milhão? Se perguntar para mim, eu não sei, rapaz. Qual que é o nome do Dr. Jacovós? Que a gente só chama de Dr. Jacovós. E qual que é o nome do Jacovós? Graças a Deus, né, minha mãe colocou um nome para mim, assim, um nome que me orgulha muito. Meu nome é José Aparecido Jacovós, né? Aparecido, porque minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, de quem sou devoto, né? E José, tá? Que é um nome também bíblico, né? Todo mundo sabe, né? E eu me sinto muito orgulhoso de ser o José Aparecido Jacovós. Obviamente que eu sou conhecido como delegado Jacovós, tá? Mas lá dentro de casa, os meus irmãos, a minha família me chamam de Zezinho. Carinhoso Zezinho. Eu também sou devoto de Nossa Senhora. Muito legal a pessoa ter uma devoção. Então o senhor também é católico, né? Graças a Deus. Sou cristão, né? Jacovós, eu falei aqui que você é o delegado mais amado do estado do Paraná, porque assim, através da política, a gente tem contato com muitas pessoas do estado do Paraná, de longe, e a gente fala assim, a gente sente saudades aqui do Jacovós. A gente sente saudades do Jacovós, por isso o senhor tem essa intitulação, delegado mais amado do estado do Paraná. E me diga uma coisa, para o pessoal de casa conhecer o senhor, quem é o delegado Jacovós? Como que o senhor falou, você delegado, veio de criança, foi depois que o senhor fez o curso de Direito, como que aconteceu essa história? Muito obrigado. Olha, o mais amado, mas entre os bandidos também pode ser o mais odiado, né? Os dois lados da mesma moeda. Exatamente. Eu acho o seguinte, né? Eu venho de uma família de agricultores, né? Minha família da roça, né? Eu até os 10 anos de idade levava marmita, meus pais que estavam lá derriçando café, né? Na região de Cianorte, região de Autônia. Então minha família toda da roça. Nós éramos pobres, a família pobre, nós não éramos donos do sítio, nós éramos empregados, né? Viemos para a região de Cianorte em 1979, por favor. E a gente, efetivamente, cada um teve de procurar o seu caminho, trabalhar. Então comecei vendendo jornal, ou entregando jornal com 12 anos de idade, depois fui trabalhar em tornearia mecânica. Eu sou um bom torneiro mecânico, viu? Com 17 anos eu já estava, digamos assim, trabalhando numa tornearia, me formei torneiro mecânico. E depois viemos aqui para Maringá, na região, por volta de 1982, chegamos em Maringá. Eu fui estudar em colégio agrícola, acabei me formando também como técnico agrícola, tá? E posteriormente fui servir o exército. Servi o exército, fiquei em Curitiba, na infantaria, graças a Deus, aprendi muito no exército. Saindo do exército, vim trabalhar no ramo comercial. Eu acabei entrando como auxiliar administrativo na antiga Casas Felipe, ou Irmãos Nossa, Felipe. Faz tempo, hein? Tá? Exatamente. Felipe. Depois me tornei gerente administrativo das Casas Felipes e passei a ser auditor de estoques. Tá? Mas como eu tinha um irmão que trabalhava na polícia, o investigador Rubens, e a gente estava sempre conversando sobre polícia, abri um concurso para escrivão de polícia e eu resolvi fazer o concurso. Acabei passando no concurso, ingressei nos quadros da Polícia Civil e aí resolvi fazer o curso de Direito aqui na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Me formei na UEM e logo em seguida já fiz o concurso para delegado de polícia em 1983.
Passei em primeiro lugar nesse concurso. Benção. Eram 70 vagas e eu fui o primeiro colocado. Recebi o diploma de honra ao mérito do secretário de segurança na época. E na época, concorrer para um concurso de delegado de polícia já não era fácil. Na época eu me lembro que eu concorri com 380 pessoas. Então era uma pessoa concorrendo com 380. Tá? Mas entre os 70 que passaram, eu fiquei em primeiro lugar na escola de polícia. Recebi o diploma de honra ao mérito do secretário e o secretário disse que eu poderia escolher a cidade onde eu gostaria de trabalhar, das cidades que tivessem vagas. Pelo fato de eu ter sido o primeiro colocado. Eu tinha escolhido uma cidade aqui da região que era bastante tranquila, vou citar a cidade, Colorado, que estava sem delegado. Cheguei aqui em Maringá e fui falar com o meu chefe, que era o Dr. Leonil Cunha Pinto, de quem eu era o escrivão, né? Aí o Leonil falou assim: ó, Jacobós, o secretário disse que você poderia escolher a cidade onde você iria trabalhar. Você escolheu Colorado. Você não vai para Colorado, você vai para Sarandi. Aqui que está precisando muito mais dos seus trabalhos. Na época, Sarandi ainda não tinha delegado de carreira. Foi ano 2000? Não, o Sarandi eu fui em 1994. 94. 94. No ano de 2000 foi quando eu saí de Sarandi para vir para Maringá. Certo. Então eu fiquei de 94 até o ano de 2000 em Sarandi, onde nós pudemos desenvolver um trabalho lá muito interessante na área de segurança pública, até então não tinha delegado de carreira em Sarandi. Quando eu saí de Sarandi no ano de 2000, eu recebi o título de cidadão benemérito da cidade de Sarandi, pelos trabalhos realizados por minha equipe e, obviamente, por mim. Vim para Maringá, fiquei de 2000 até 2003, início de 2003, fizemos um trabalho aqui também bastante interessante no combate aos desmanches de veículos. Eu lembro desse trabalho. Naquela época, a Avenida Morangueira, ela era tomada por desmanche de veículo. Exatamente. Mas desmanche onde se desmanchava o veículo. Era na cara dura mesmo. No fundo da, digamos assim, da recuperadora. E eu me lembro que naquela época nós fechamos 30 desmanches só na Avenida Morangueira. Tá? Combatemos o furto, o roubo, enfim, todas as modalidades criminosas aqui em Maringá. Tanto é que a Câmara de Maringá, a Câmara Municipal de Maringá, concedeu à equipe da Polícia Civil na época o título de mérito comunitário, que foi outorgado pela Câmara Municipal de Maringá. Depois de Maringá, eu fui convidado para trabalhar estado afora, se me permite pode falar continuar. rapidamente. Sim. Né? Eu fui trabalhar na região de Astorga, onde fui responsável ali por 6 municípios, era responsável por Astorga, Iguaraçu, Munhoz de Melo, Ângulo, Santa Fé, várias localidades. Depois de Astorga me convidaram para ser chefe na região de União da Vitória, chefe já de uma subdivisão policial. União da Vitória, divisa ali com Porto União, Santa Catarina. Na região de União da Vitória, eu fiquei por cerca de 1 ano e meio e era responsável por 15 cidades naquela região, toda aquela região. De União da Vitória, fui convidado para vir para Cornélio Procópio, uma região grande ali também, Norte Pioneiro, Norte Velho, onde fiquei responsável por 26 cidades, destacando ali toda aquela cidade ali, Cambará, Santa Mariana, Uraí, Açaí, enfim, toda aquela região, na parte administrativa eu era responsável. Depois, Cornélio Procópio, 2008, 2009, tivemos um problema muito grande na fronteira, Guaíra. Nós tivemos lá terrível trabalhar na fronteira. Nós tivemos lá uma chacina, onde mataram 15 pessoas numa chácara, atiraram até no papagaio. É aquela história do capeta lá? Não foi bem assim. Depois eu fui para Guaíra lá, quando teve essa questão da chacina. Nós conseguimos prender lá os envolvidos, que eram 3. Na verdade, era uma disputa entre traficantes. Tá? Traficantes. Obviamente que nem todas as pessoas que morreram na chácara estavam envolvidas com o crime, mas boa parte estavam. Fiquei na região de Guaíra ali por cerca de 1 ano, e aí fui convidado para vir assumir a subdivisão policial de Campo Mourão. Campo Mourão, uma região, estava difícil quando eu cheguei. O número de homicídios por ano em Campo Mourão era de 50 homicídios. Para uma cidade de 80 mil habitantes é muito, tá? É exorbitante. Quando eu saí de lá em 2013, eu fiquei 4 anos, cheguei em 2009 e saí em 2013. Os homicídios estavam sob controle,
nós tínhamos uma média de 10, 12 homicídios ano, quando eu saí em 2013. E aí fui convidado para vir para Apucarana, onde atualmente estou, já há 5 anos, cheguei em 2013 em Apucarana, e temos desenvolvido um trabalho ali, sou responsável ali também por 28 municípios, eu sou o delegado-chefe da região. Então eu também sou responsável administrativamente por Jandaia, por Marilândia do Sul, São João do Ivaí, Ivaiporã. Todas essas cidades estão na minha área de jurisdição, onde eu sou o chefe. Então se dá um problema, por exemplo, lá em Jandaia do Sul, se está faltando uma viatura, ou se quebra ou se tem uma fuga, a subdivisão de Apucarana é responsável por dar apoio operacional, apoio administrativo. Então o delegado-chefe de uma área, ele não é só delegado-chefe daquela cidade. Eu não sou somente delegado de Apucarana, eu também sou responsável administrativo por toda uma região. E na região de Apucarana, eu vou citar aqui um número bastante interessante, professor. Pode falar. Nós estamos há exatamente 6 meses sem registrar um homicídio na cidade de Apucarana. Isto é um número recorde no Brasil, tá? Apucarana é uma cidade de 136 mil habitantes. E nós estamos há 6 meses sem registrar um homicídio. No Brasil é quanto? É 50 mil mortes por ano? 60 mil? Ou mais. Né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, estabelece que uma cidade ser considerada controlada em níveis de segurança, ela pega o número de homicídios. Então a ONU diz que uma cidade que tenha mais que 18 homicídios por ano, por 100 mil habitantes, quer dizer, o número de 100 mil habitantes não pode ter mais que 18 homicídios por ano. Já é uma cidade que não está sob controle na área de segurança pública. Se nós já estamos há 6 meses em Apucarana sem registro de um homicídio, é porque Apucarana, com 136 mil habitantes, ela está acima dos níveis da ONU na questão de segurança pública. E tudo isso aí, pessoal, é um trabalho constante, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Eu entendo o seguinte: você quer diminuir o crime numa cidade? Você quer diminuir o furto, o roubo, a corrupção de menor? Prende o traficante. É isso que nós temos feito em Apucarana. Em Apucarana, no ano passado, vou te dar um número, nós prendemos mais de 200 traficantes. Mais de 200. Vai me perguntar, mas pô, tá tudo na cadeia? Não. Quer dizer, desses 200, a justiça já soltou uns 100, mas ainda temos 100 na cadeia. E este ano, quantos traficantes já foram presos em Apucarana? Este ano, nós já passamos de 60 traficantes na cadeia. Então, se você tem de pegar pesado com o tráfico de drogas, para você poder diminuir todos os demais crimes. Porque tá, quantos habitantes lá? 100 mil habitantes? Apucarana, 136 mil. 136 mil, 200 traficantes, deixar domina a cidade. Não, digamos assim, é faxina geral, né? E quando eu falar, mas como eram esses traficantes? Não me interessa se o cara está portando 2 ou 3 pedras de crack. Se eu tiver a informação que ele está vendendo, para mim é tráfico, tá? Não é a quantidade. Você tem de analisar a situação. E às vezes você pode pegar uma pessoa com 5 pedras de crack e você ter a prova que ele é apenas um usuário. Obviamente que daí você não vai autuar ele em flagrante. Agora, você pode pegar o sujeito com 3 pedras de crack, mas com dinheiro trocado, notas de 5, 10 reais. A droga fica escondida. E você já tem a informação que aquela pessoa é vendedora de drogas. Então, não é a quantidade de drogas que faz com que a autoridade policial decida pela autuação pelo tráfico ou não. Porque essa situação aí fica assim, o senhor faz o seu trabalho de delegado, vai lá e prende, leva para a justiça. Aí ele tem o histórico que ele é o traficante, porque a droga fica escondida na caixinha de sapato, no terreno vazio, tudo. Mas daí vai para o juiz. O advogado vai chegar e falar, não, ele é usuário, só estava com 3 pedras. Aí começa a virar um conflito e uma proteção ao humilhante. Ele começa a fazer por quê? Porque a justiça vai soltar. Tem um conflito aí na ação de vocês sobre o que ocorre após a prisão, com quem você falou, ele já está na rua de novo. Tem que mudar a lei, tem que mudar a ação do flagrante. O senhor pode explicar como funciona o flagrante para nós? O que precisa mudar nessa situação aí que está favorecendo hoje quem está fazendo as coisas erradas aí?
São muitos fatores que não daria para mim explicar aqui rapidamente numa entrevista, mas eu vou procurar ser mais sucinto possível. Eu sou daquele tipo de policial, ou policial à moda antiga, que eu não fico reclamando ou reclamando da justiça, tá? E também não sou daqueles que ficam reclamando que falta viatura, falta policial. Quer dizer, eu tenho de fazer aquilo mais que eu posso com aquilo que eu tenho. Se eu não sou competente para exercer minha atividade, minha função com aquilo que eu tenho, então eu devo pegar meu boné, me aposentar e ir para casa. Se eu estou exercendo uma função, se eu sou delegado-chefe de uma região, eu tenho de fazer mais possível com aquilo que eu tenho. Não fico reclamando. Com relação a essa questão, a polícia prende, a justiça solta. Não me interessa. Se eu prendo 5 hoje, a justiça solta 5 amanhã, no dia seguinte eu vou prender mais 5. A justiça solta, eu ponho na cadeia de novo. Não dá para ficar a gente jogando culpa em cima da justiça. Até porque o cidadão que culpa a justiça, ele também é responsável. Por que ele é responsável? Porque ele tem o título de eleitor. No momento que ele vai exercer o direito de cidadania dele, de votar, de ser patriota, o que ele faz? O primeiro papelzinho, o santinho que ele encontra no caminho para a urna, eu vou votar nisso aqui. Ele não sabe nem quem ele está votando. Quem é a pessoa. Se você pergunta hoje para um colega seu aqui, para um brasileiro, me desculpe, fala assim, quem que você votou na eleição passada? Quem foi seu deputado federal? Quem foi seu governador? Quem foi seu vereador? Olha, eu vou falar de 5 amigos seus, talvez 1 ou 2 saibam que ele votou na eleição passada. Me perdoe o seu público, eu estar dizendo isso. Então a culpa de quem é? Do eleitor, que não escolhe bem os seus representantes. E aí, você escolhe qualquer um, você escolhe os mesmos que já estão lá há muitos anos, fazendo atrapalhadas e falcatruas, praticando corrupção, tirando dinheiro da segurança, da educação, da saúde, tá? E levando para paraísos fiscais em outros países. Então você veja bem, o eleitor pode mudar isso. Não, você tem de colocar lá pessoas que estejam interessadas em defender a nação, que sejam patriotas, que sejam brasileiros, pessoas que procuram um cargo público para apresentar projetos de interesse coletivo e não de interesse próprio. Então a nossa lei ela pode ser mudada para melhorar essa questão. Se a justiça hoje, ela, digamos assim, ela favorece bandidos, vamos mudar a lei, né? Então essa é a minha opinião. Ok, bom esclarecer essa sua visão, porque a gente tem mais a visão que a mídia quer colocar na cabeça da gente, né? Por isso que é bom vir uma pessoa esclarecida aqui e explicar. Doutor, vamos falar um pouquinho de segurança aqui no nosso estado do Paraná. Como está a segurança? O trabalho desenvolvido pelo secretário está atendendo a expectativa dos delegados que fazem a nossa segurança? Olha, eu reputo o seguinte, eu não sou de ficar falando mal de governos, né? Porque você veja bem, nós sempre vamos encontrar pessoas que entendem de segurança pública e pessoas que não entendem nada de segurança pública. Eu vou dizer para você que nos últimos 20 anos o governo do estado não se investiu em segurança pública como deveria se investir, tá? Eu vou citar um exemplo, né, de um ex-governador aí que todo mundo chama ele de truculento, fanfarrão, não vou citar nome. Mas no governo deste governador, tá, ficou 8 anos sem investir em segurança pública, praticamente. Tá? Entrou o governo atual, governo Beto Richa, quer dizer, agora não é mais Beto Richa, acaba de assumir a nossa cidadã maringaense, Cida Borghetti. Tá. O governo Richa contratou sim muitos policiais militares, cerca de 10 mil policiais militares, comprou viaturas, contratou também policiais civis, mas não foi suficiente. Muito aquém daquilo que era necessário. Tá? Nós hoje sim temos no estado do Paraná uma deficiência muito grande em número de policiais civis, policiais militares e equipamentos. Tá? E não, como estou dizendo, por culpa do último governo. Isso vem de governos anteriores. Tá? E este último governo também não investiu, como eu disse, como deveria ter investido. O que seria necessário. Porque a segurança pública é uma questão crucial para o cidadão. Né? Não adianta o cara ter ter um bom comércio, ter uma família linda, ter toda a condição, se ele sai para a rua e ele é vítima de bandidos andando armados
né, à luz do dia. Então é preciso que o cidadão tenha segurança para que ele possa desfrutar daquilo que ele conseguiu com o fruto do seu trabalho, com o fruto do seu suor. Então eu digo o seguinte, espero que a governadora Cida, daqui de Maringá, ela olhe com bons olhos a segurança pública, possa abrir mais concursos para policiais militares, para escrivães de polícia, para investigadores. O último concurso para escrivão de polícia foi no ano de 2010. Nós estamos há 7 anos sem concurso para escrivão de polícia. Vejam, senhores, senhoras, o que toca a mola propulsora de uma delegacia de polícia, de investigação ou polícia judiciária, é o escrivão de polícia. Se você registra um boletim de ocorrência sobre um crime que você foi vítima e não tem um escrivão para dar continuidade naquela tramitação daquele boletim de ocorrência, fica parado lá o boletim de ocorrência e o seu crime não será solucionado. Então nós não podemos ficar 7 anos no estado sem concurso para escrivão de polícia. Bem, amigos do programa, nós vamos fazer agora um breve intervalo comercial e já retornamos com o Dr. Jacovós, falando agora na área política da segurança do estado do Paraná e as suas pretensões como pré-candidato a deputado estadual. Já voltamos. A gente sabe que o mundo está cada vez mais competitivo. Foi por isso que a FCE Unifiel criou uma pós-graduação para quem quer mais, dinâmica, interativa e digital, com conteúdo relevante e professores, mestres e doutores que falam a sua língua. Perto de você sempre tem um polo com toda a estrutura para transformar seu potencial em carreira sólida, com mensalidades que cabem no seu bolso. Se você tem garra e quer evoluir na sua carreira, vem para a FCE Unifiel. Olá, amigos, retornamos ao nosso comercial. Dr. Jacovós, um assunto que eu quero tratar com o senhor aqui agora, que é envolvido com política, porque são as ações políticas, a respeito, está muita evidência hoje no Brasil, que é a pena de morte. Qual que é a sua posição referente a isso? Olha, eu acho que a gente tem que tratar esse tema com seriedade, tá? Nós não podemos ficar pregando pena de morte para qualquer tipo de coisa, tá? Pena de morte é uma coisa muito séria, tá? E eu, obviamente, sou favorável, sim, à pena de morte para determinadas situações, tá? Vamos dizer aí, um sujeito, um serial killer, que já matou crianças, ou que já estuprou crianças, e não é a primeira vez, né? Nós temos isso no Brasil, muitos. Tem. Tá? Sujeito desse, ele é irrecuperável para a sociedade. Então, pena de morte. Tá? Um sujeito que vai na casa de um cidadão, uma família, e lá mata o pai, a mãe, os filhos para roubar. Que acontece constantemente. Quer dizer, o sujeito que mata uma criança, né? Esse sujeito ele é irrecuperável. Como é que vai se recuperar um animal deste? Vou dizer animal, é pena de morte. Então a pena de morte ela tem que ser pontual. E para ser implantada no Brasil, nós teríamos de melhorar e muito o sistema processual nosso, que o sistema processual é falho. As nossas perícias como um todo são falhas. Nós não temos institutos de criminalísticas ou institutos médicos legais equipados com instrumentos de primeiro mundo para você fazer perícias qualificadas. Por isso que procuram tanto particular para fazer isso? Também, mas eu digo assim, na área forense, na área criminal, tá? Eu já tive caso de eu pedir uma perícia, que nós chamamos de balística, aprende-se uma arma e aí você recupera um projétil e você quer dizer assim, olha, esse projétil saiu dessa arma. Se saiu dessa arma, o sujeito que está portando a arma, ele é culpado, em tese, né? Eu já tive caso de eu pedir uma perícia, eu tinha certeza que digamos, aquele projeto tinha saído daquela arma, porque até o cara já tinha confessado o crime. Não, foi eu que matei, eu atirei com essa arma. E eu mandar aquele projétil para a perícia e a perícia dizer que aquele projétil não tinha saído daquela arma. Tá? Mesmo você tendo a confissão. Aí, obviamente, que nós contestamos, mandamos novamente para fazer uma segunda perícia, e aí na segunda perícia apontou
que o projeto tinha saído daquela arma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos ainda, nesse país, com essas falhas existentes no sistema forense, no sistema processual, implantar a pena de morte, que daí nós vamos colocar inocentes no corredor da morte que não sejam culpados. Nos Estados Unidos, que é o país, digamos, um dos países mais desenvolvidos do mundo, existem falhas. Às vezes uma pessoa é condenada à pena de morte e depois passa-se anos e descobre que ele não é culpado. Então essa questão tem que ser tratada com seriedade. Não pode, agora, qualquer pessoa aí querendo ganhar voto ou ser, digamos assim, ir de encontro àquilo que o povo fala, sair pregando pena de morte para qualquer caso. Então são situações pontuais. Eu sou favorável, e desde que melhore nosso sistema processual penal e nós termos tecnologia de primeiro mundo para fazer as perícias e daí dizer sim, esta pessoa é culpada. Estamos preparados para fazer. Estamos preparados. Tanto que a pessoa, o senhor citou os Estados Unidos, fica um tempo no corredor da morte, né? Não é que é acusada que vai para o corredor da morte e já vai na semana seguinte, né? Fica um tempo porque continua as investigações, né? O senhor, candidato, pré-candidato, né, que tem que ser deputado estadual, porte de arma para o cidadão de bem. Também é uma coisa que está muito em alta hoje no Brasil. As pessoas querendo se armar exatamente pela falta que estão sentindo de segurança, certo? Qual a sua posição para o cidadão de bem andar armado? Eu sou amplamente favorável que o Estatuto do Desarmamento, que foi uma lei criada em 1990, ela seja reestudada, que ela sofra emendas, né? E que permita, digamos assim, menos burocracia para que o cidadão de bem possa ter um porte de arma. Porque a lei atual, vou só informar juridicamente, ela permite que o cidadão tenha porte de arma. Mas a burocracia ela é tão imensa, há muitos entraves que o cidadão inicia o processo e ele para no meio do caminho, né? Eu sou favorável que pessoas, por exemplo, acima de 25 anos, tá? Não pode, na minha opinião, não pode dar armas para uma pessoa que não tenha 25 anos, tá? Pessoas acima de 25 anos, comerciantes, empresários, profissionais liberais, médicos, advogados, enfim, pessoas que possam ter algum discernimento atual sobre a vida, né? A partir dos 25 anos, pressupõe-se que as pessoas já têm um discernimento do que é a vida em sociedade, né? Aí vão dizer o seguinte: mas aí você vai dar armas pro cidadão de bem, o bandido vai lá, vai tomar a arma e aí o bandido vai ficar armado. Olha, minha gente, quem prega esse tipo de coisa, me desculpe, mas não entende nada de sociedade. Por quê? Porque efetivamente, quando ocorreu o Estatuto do Desarmamento, 1990, o que ocorreu? Os bandidos continuaram armados e o cidadão de bem em casa desarmado. Porque o bandido, não é porque ele vai lá na casa do cidadão de bem e pega a arma do cidadão de bem. Isso vai ocorrer em 2% dos casos quando o bandido tem arma. 99,9% os bandidos vão ali no Paraguai buscar armas. Vão em Foz do Iguaçu, vão em Salto del Guairá. De cada 100 pessoas que passam na fronteira, uma é abordada. Ou às vezes nenhuma. Então a facilidade que nós temos, eu estou citando o Paraguai, mas temos fronteiras lá no norte, né, com outros países. Então, quer dizer, a facilidade de você entrar pelas fronteiras com arma é muito grande. Então não é na casa do cidadão de bem que o bandido vai buscar arma. Então a minha opinião é que o cidadão de bem sim possa ter porte de arma com menos burocracia, tá? Porque hoje, nos dias atuais, os bandidos estão armados e a comunidade como um todo, o cidadão do bem, todos desarmados. Então eu sou amplamente favorável ao porte de arma. Muito cidadão de bem, eu também sou favorável ao porte de arma. O senhor falou com propriedade agora, a extensão territorial do Brasil é muito grande e as divisas, a fronteira seca também. O porte de arma, o tráfico de arma, de droga fica muito fácil. Muito constante. Doutor, o senhor vai ser um pré-candidato, mas fala muito que
o deputado estadual não tem como agir em leis federais, certo? Nós estamos tendo no Paraná, como em outros estados também ocorre, uma violência contra carro forte, que está um absurdo, que eles explodem carro forte, quer saber, o cidadão está lá dentro, o pai. E no Paraná também temos assalto à caixa eletrônica, feito com explosão. O senhor pode falar com propriedade, o senhor sabe mais do que eu. Esses reféns que estão sendo colocados em capô de carro, eles estão assaltando, né, com fuzil. Isso está acontecendo aqui no nosso estado do Paraná, cidades perto aqui de Maringá. Eu espero que o senhor chegue lá como cidadão que é um delegado, cheguem a deputado estadual para poder nos ajudar. Mas como que pode um deputado estadual ajudar em leis federais? Exatamente. Só para dar uma informação para o amigo Marcelo, em 2016 eu fui nomeado, tá, pelo delegado-chefe da divisão do interior, que era o Dr. Rogério Antônio Lopes, como responsável por investigar as quadrilhas que agiam explodindo caixas eletrônicas no estado do Paraná e também agências bancárias fazendo clientes reféns. A Operação Cangaço, que foi desenvolvida em final de 2016, tá? Ela levou à prisão 38 bandidos que atuavam nessa área. A Operação Cangaço, ela iniciou em Apucarana, na minha equipe de inteligência de Apucarana. Nós fizemos um trabalho, nós identificamos na época cerca de 60 pessoas que agiam nesses crimes aqui no estado do Paraná. Nós desenvolvemos a Operação Cangaço 1, fase 1 e fase 2. Nós prendemos 38 pessoas que atuavam nessa área. Depois da Operação Cangaço, diminuiu quase que, vou dizer para o senhor, 60% as ações de bandidos contra caixas eletrônicos, contra agentes fazendo refém. Essa Operação Cangaço, ela iniciou depois que teve aquele assalto no Banco do Brasil de Bom Sucesso, lembro, onde os bandidos fizeram uma corrente lá com os clientes, colocou todo mundo como refém e conseguiram fugir. Como Bom Sucesso fica na minha área lá de Apucarana, eu fui nomeado e nós chegamos com êxito a isso. Agora, vou responder a sua pergunta especificamente. Dá para fazer muito sim como deputado estadual. Dá para você propor leis dentro do estado que favoreçam a segurança pública. Por exemplo, você pode passar lá na Assembleia uma lei que estabeleça que as agências bancárias, aliás, os bancos que mais lucram nesse país, né, que as agências bancárias tomem as devidas precauções para que o cidadão de bem não fique vulnerável. Dá para uma agência bancária com tranquilidade, na minha opinião, você vota uma lei estadual, né, que as agências bancárias possam ser monitoradas 24 horas por dia. Lógico que nós vamos... Hoje, com todo respeito, nessas cidades pequenas, as agências bancárias não têm vigilância nenhuma. Tem segurança, é aquela porta só giratória, mais nada. Exato. Mas no caixa noturno, à noite, nem porta giratória tem. Quer dizer, o sujeito entra, sai, não, fica à vontade. Então, dá para votar uma lei estadual, sim, obrigando as agências bancárias a que melhore as condições de segurança. E outras também situações que são possíveis a nível estadual, o deputado votar leis favoráveis à segurança pública. Aliás, eu digo o seguinte, hoje, nossa Câmara Legislativa Estadual, eu pergunto, quem é que entende de segurança pública lá dos 54 deputados? Então. Nós temos um delegado de polícia, que é o Recalcate, e ele entrou agora, a questão de 6 meses, porque ele entrou como suplente. Mas em um ano de mandato não dá para fazer muita coisa. Trabalhar muito, né? Então, quer dizer, se nós temos 54 vagas na Assembleia Legislativa, por que não nós colocarmos lá 1 ou 2 policiais militares, 1 ou 2 policiais civis, para que possam propor projetos de interesse da segurança pública, tá? Porque hoje, como eu disse, dos 54 que tem lá, nós temos um que entrou agora no final do mandato, e aí é lógico que ele não consegue sozinho propor projetos na área de segurança pública. Então, eu ia perguntar para o senhor agora exatamente isso, se tinha algum deputado especialista em segurança pública para fazer essas propostas que o senhor está falando, mas como o senhor já respondeu, nós vamos fazer a seguinte pergunta agora, que também pediu para fazer para o senhor. Essa perseguição está tendo a policial. O policial está tombando morto, direitos humanos defende quem matou, policial sendo perseguido, a gente vê isso muito na área militar.
mas na área civil também está sentindo isso, que o policial está trabalhando com a mão atada, quando os direitos humanos, em vez de defender a vítima, está defendendo hoje o agressor? Aí eu digo para você, doutor Marcelo, professor Marcelo, que existe muito folclore em cima disso. Nós temos de ver a realidade. A realidade é que nós temos um código penal e um código de processo penal que dá direito ao policial, agindo no estrito cumprimento do dever legal, agindo em legítima defesa dele e do patrimônio de outrem, ou de terceiro, tá? Como garantia do exercício da profissão, eliminar bandidos desde que seja de uma forma legal. Eu não sou favorável, obviamente, que saia aí pessoas que têm uma arma legal, porte do Estado, praticando crimes. Eu não sou favorável. Agora, no estrito cumprimento do dever legal, nós temos todo um amparato jurídico que defende sim um policial. E eu gostaria até aqui de fazer um adendo. Quando, às vezes, nós temos um candidato a presidente da República que fala assim, não, eu sendo presidente, eu vou pedir para que seja votada uma lei que o policial, no exercício do dever, ele possa eliminar bandidos. Essa lei já existe. Está lá no Código Penal. Que são, vou falar juridicamente aqui, os advogados, as pessoas que entendem, são as excludentes de ilicitude, que estão previstas: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, está tudo previsto no Código Penal. Então, eu acho o seguinte, as comissões de direitos humanos, realmente você tem razão, eles pecam em somente defender o direito dos bandidos. Quando o policial age legitimamente, você não vê uma comissão de direitos humanos vir e falar, olha, esse policial agiu dentro da lei, dentro do que está previsto no Código Penal. Né? O interesse deles é vir escrachar a polícia como um todo, polícia civil, isso militar. Ocorre muito. Tá, ocorre muito. Só que eu digo o seguinte, nós temos sim amparo legal hoje, nos dias atuais, para eliminar bandidos em confronto. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu como policial, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida. Se eu estiver numa situação de risco, eu atiro primeiro, pode ter certeza disso. Obviamente que eu sei com quem eu estou lidando e eu sei até onde eu posso chegar. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não vou pensar duas vezes antes de eliminar um bandido e tenho certeza que vou estar amparado dentro da lei. E como o senhor faz a sua segurança pessoal? Porque o senhor vive num mundo onde o senhor lidar com um criminoso. E como o senhor faz a segurança pessoal? Olha, o policial ele tem de andar armado 24 horas, né? Então, por exemplo, agora eu estou aqui dando entrevista, mas eu tenho de mostrar que eu estou armado. Porque pode estar ocorrendo um roubo ali na esquina e alguém pedindo socorro. E aí eu vou levantar daqui para ir lá dar socorro com o quê? Com um estilingue? Então, quer dizer, o policial, ele... Com flores. O policial não é porque ele está no sábado, hoje não é um sábado, nós estamos aqui no estúdio. Eu tenho que estar armado, porque a qualquer momento eu posso estar na rua, pode estar ocorrendo um crime. E eu tenho obrigação, sim. Quando se diz assim, o policial é só no momento que ele está trabalhando que ele tem de exercer a sua função. Negativo. Você faz um juramento lá, quando você assume a função como policial, e nesse juramento está bem claro que você é policial 24 horas por dia. Não é somente quando você está escalado para o serviço, tá? E aliás, né, infelizmente, alguns pensam assim, mas essa não é a realidade. Doutor, o programa está chegando ao final. Eu tenho a última pergunta para o senhor. Eu sou professor, eu lido com adolescente. Quero falar com o senhor a respeito da lei do ECA, que o indivíduo ele pratica o crime que ele quer. Chega aos 18 anos, ele sai limpo como um anjinho. O que o deputado, futuro deputado, pode nos ajudar? Qual a sua visão nisso? Perfeitamente. Olha, o ECA ele é considerado uma lei de primeiro mundo para defender os direitos das crianças e adolescentes. Tá? Muito bem. Só que, obviamente, existem falhas. Tá? Nós precisamos ampliar o Estatuto da Criança e do Adolescente para que um adolescente não possa permanecer apenas 3 anos internado. Que ele possa permanecer, se for o caso, 8 ou 10 anos. Um adolescente que comete um crime de estupra uma criança, mata uma criança, tá? Ou, como eu disse, entra numa casa, mata lá o pai, a mãe, as crianças. Como
Como que um adolescente desse vai permanecer apenas 3 anos e vai sair recuperável? Isso é uma ilusão. Então, quer dizer, precisa ampliar sim para que permaneçam mais tempo internados. E eu sou defensor, inclusive, da redução da maioridade penal para 16 anos. Também concordo. Peraí, não é possível hoje com esses meios eletrônicos, WhatsApp, internet, que uma pessoa de 16 anos não tenha conhecimento do que está acontecendo, do que é errado, do que é certo, do que é crime, do que não é crime. Então é perfeitamente possível que a partir dos 16 anos nós já possamos apenar adolescentes que praticam crime. Essa é a minha visão. Ok. Pessoal, nós chegamos ao fim do programa Patriotas em Ação. Eu sei que tem muito assunto com o Jacovós, já está convidado para voltar aqui. Nós temos que falar muitas coisas ainda, Jacovós. Mas eu quero agradecer vocês, pessoal de casa. Suas considerações finais dos amigos. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, professor Marcelo, aos diretores aqui da rede pela internet, né? A gente fica muito contente em saber que em Maringá nós temos aí uma TV com essa qualidade, com essa tecnologia e programas com a sua qualidade, com a sua visão de patriotismo. É isso que nós precisamos mais nesse país, de pessoas que pensem em si, sim, claro, com sua família, seu futuro, mas pensem também no Brasil como um todo. Esse país é muito grande e nós podemos fazer desse país uma pátria cada vez melhor. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado, doutor Jacovós, delegado mais amado do estado do Paraná. E amigos do programa Patriotas em Ação, até o próximo programa. A gente sabe que o mundo está cada vez mais competitivo. Foi por isso que a FCE Unifiel criou uma pós-graduação para quem quer mais, dinâmica, interativa e digital, com conteúdo relevante e professores, mestres e doutores que falam a sua língua. Perto de você sempre tem um polo com toda a estrutura para transformar seu potencial em carreira sólida, com mensalidades que cabem no seu bolso. Se você tem garra e quer evoluir na sua carreira, vem para a FCE Unifiel.